Boa noite, Cajazeiras, boa noite, Paraíba, boa noite, Brasil. Estamos iniciando mais um programa Cheque Mate. Hoje, dia 10 de setembro de 2018, segunda-feira do mês de setembro. E, em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais uma segunda-feira que estamos aqui vivos, você na sua casa, você no seu carro, na sua empresa, onde você estiver, com saúde. Agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma semana que está começando, por mais um mês. Agradecer, claro, a você, nosso telespectador, que nos honra sempre, toda segunda-feira, com a sua audiência, aqui no programa Cheque Mate, na TV Diário do Sertão. Você que é a maior razão do nosso trabalho, da nossa responsabilidade de levar sempre para você temas importantes, relevantes, pertinentes para você e toda a sua família. Muito obrigado pela audiência. Você que está assistindo agora pelo Facebook Diário do Sertão, pelo Portal Diário, pela TV Netline Canal 3, HD TV, você que está assistindo também pelo link tvdiariodosertão.com.br. Muito obrigado pela audiência. Eu começo o programa de hoje falando, infelizmente, sobre esse caso que aconteceu ontem, lamentavelmente, aqui no nosso estado, na Paraíba, na penitenciária PB1, lá em João Pessoa, na nossa capital. Isso só vem a mostrar, infelizmente, como está sem nenhuma moral, sem nenhuma credibilidade, podemos dizer assim, o Estado brasileiro. Lamentavelmente, a coisa virou realmente assim, bagunça. O crime organizado dita as regras como quer, quando quer e onde quer, porque na verdade, isso que aconteceu aqui na Paraíba, acontece no Rio Grande do Norte, acontece no Ceará, acontece no Brasil inteiro, o Rio de Janeiro, que está aí com intervenção. Então, realmente só vem a mostrar como está o nosso país, como está a questão da segurança, como está a questão da educação, a saúde, tudo realmente abandonado. O que nós estamos vendo atualmente são os políticos novamente viajando pelas cidades, fazendo o que eles fazem sempre, sempre. O interessante é que se você pegar um discurso de um candidato ao governo do estado hoje, se pegar o discurso de um candidato à presidência da República, se pegar o discurso de um deputado, senador, você vai ouvir exatamente o que ouvia há 4, 8, 10, 12 anos atrás. Não mudou nada. É sempre a mesma promessa, a promessa de que vai fazer isso, de que vai fazer aquilo. Enfim, meus amigos, o circo está armado novamente. E me desculpem a franqueza, eu também me incluo nisso. Os palhaços desse circo somos nós, o povo brasileiro. Mas, quando eu digo os palhaços desse circo, que estão com a bolinha no nariz, e eu me deparo com a cena de que daqui a pouco os palhaços do país vão estar nas urnas e vão simplesmente devolver aquelas pessoas que estiveram lá, que tiveram a oportunidade de mudar, que prometeram há 4 anos atrás, que estão querendo se reeleger e vão voltar sem ter feito nada, a não ser corrupção, roubalheira. Infelizmente, isso é o que a gente tem no nosso país. O poder de mudar está nas nossas mãos, está no nosso dedinho na urna eletrônica. Mas será que você vai ter essa coragem de, ao chegar na urna, você mudar? Porque o que a gente se depara hoje, eu acho um absurdo. Eu acompanho vários grupos de WhatsApp, e o que a gente vê nos grupos, eu fico pensando, como é que pode?
São as pessoas brincando, satirizando um candidato que levou uma facada, satirizando um candidato, um ex-presidente que quer ser candidato novamente à presidência da República, né? Enfim, as pessoas brincam com uma coisa tão séria. Eu já falei aqui no meu programa em outras oportunidades e repito, lamentavelmente nós brasileiros tratamos a classe política como time de futebol. Lembra aquele time de futebol que você torce, que ele fez uma campanha ruim durante o ano e foi rebaixado e caiu para a segunda divisão, ou da segunda caiu para a terceira, e o torcedor fiel está lá no estádio, torcendo para que ele suba para a primeira divisão, independente dele ser bom ou ruim, mas está lá torcendo para que ele volte para a primeira divisão. As pessoas tratam os políticos dessa forma, não quer saber se o legado dele é um legado de ficha suja, não quer saber se é um político que simplesmente votou contra você, povo brasileiro, não quer saber se ele aliou a outros políticos para prejudicar você. O que você quer saber é que talvez por uma questão de família, questão de hereditariedade, pode-se dizer assim, você vai votar nele porque o seu avô votava, porque o seu pai votava, porque a sua família votava e você se acha no direito de votar também. Então nós temos que acabar com isso. É preciso que a gente coloque para nos representar políticos sérios, mas acima de tudo, políticos que tenham a coragem de, ao chegar lá no Congresso, fazer uma reforma política, que é isso que nós estamos precisando. Uma reforma política para mudar esse caos que a gente está vivendo. E quando a gente vê essa situação da criminalidade, por que é que o crime é organizado? Porque o Estado é desorganizado. Por que é que o bandido está tão bem equipado com seu aparato bélico para enfrentar a polícia? Porque a polícia não está bem equipada. O governador Ricardo Coutinho falou muito bem na entrevista que deu ontem, né? Ou melhor, hoje. Ele disse: nós não temos a menor condição de partir para um enfrentamento, porque os bandidos vêm com .50, eles vêm totalmente armados, com as armas mais sofisticadas, armas até que a polícia não pode usar, o bandido usa. Então, você do Brasil, você que está assistindo o programa agora, saiba da sua responsabilidade nas próximas eleições. E vejam bem, vejam como ficou. Nós temos algumas imagens aqui de como ficou o presídio, a penitenciária PB1. Por favor, produção, passa aí aquelas fotos. Vejam só o estado, o tamanho do rombo nas paredes que as balas causaram. Olha aí, vejam só isso num ser humano. Veja um tiro desse pegando em uma pessoa. Olha só, como é que a polícia vai poder enfrentar homens armados com armas desse porte? Como é que pode? Olha só o rombo nas paredes. Enquanto isso, os políticos estão aí, prometendo que sim, que agora, quando forem eleitos, isso vai mudar, isso vai acabar. A polícia vai ser mais bem equipada, o policial vai ser realmente reconhecido. E quando a gente fala em policial, a Paraíba está de luto, porque morreu mais um ontem. Morreu mais um policial. Ontem, meus amigos. Vejam aí, ó. Esse rapaz aí, ó. Tenente Erivaldo Moneta da Silva. Mais um policial que levou um tiro na cabeça e veio a falecer. Por quê? Porque está fardado. Porque é um homem que fez um juramento de defender você. Você, cidadão que está me vendo agora, defender a mim.
Mas como? Hoje nós vamos falar aqui sobre o suicídio. Nós vamos falar do Setembro Amarelo, sobre a prevenção ao suicídio. Mas eu pergunto a você que está me assistindo, não é um suicídio colocar uma polícia desarmada, uma polícia frágil para enfrentar homens violentos que não têm o menor ressentimento em puxar o gatilho. Ele não quer saber se na frente dele está um pai de família, ele não quer saber se deixou mulher em casa, se deixou filhos. O que ele quer saber é que ele está ali com uma arma muito mais poderosa e pronta para disparar, pronta para matar. Porque o bandido pode, o bandido nesse país pode matar. O cidadão de bem não. O cidadão de bem, se ele tiver uma arma e não tiver um registro, ele vai preso, ele vai responder um processo. Mas o bandido pode. O bandido pode encostar você na rua, pedir o seu celular, pedir a sua carteira, e depois que você entrega sem sequer esboçar uma reação, ele vai pensar em fração de segundo: eu mato ou eu não mato? Eu deixo esse coitado vivo? Ou eu vou matar só para coçar o dedo aqui na arma? Esse é o país que a gente vive. Esse é o país que a Rede Globo, hipocritamente, anda perguntando ao povo: que país você quer para o futuro? Que até que enfim nos debates, eles agora começaram a perguntar aos candidatos, né? E aí, candidato, que país o senhor quer para o futuro? Não é verdade? Porque quando eu fiz aqui o programa político, eu fui a pessoa que peguei os candidatos aqui e comecei a perguntar. Eu não perguntei ao povo, não, eu perguntei ao cara que quer ir para lá. Você quer ir para a Assembleia? Você quer ir para o Senado? Muito bem, então me diga, que país você quer para o futuro? Qual país que você quer, já que você vai para lá? Porque quem vai poder fazer isso é você, não é o cidadão que está pedindo. Então, meus amigos, só para vocês terem uma ideia, eu tenho dois áudios aqui, que eu gostaria que o Brasil ouvisse, porque um deles a pessoa fala assim: a imprensa não divulga isso não, e ele está certo. Sabe por quê? Porque eu digo isso com autoridade. O meu programa Checkmate não é engessado. O meu programa Checkmate não é amordaçado. Aqui a gente não ganha dinheiro de ninguém para não falar. Aqui eu falo quando está errado e parabenizo quando está certo. E o que ele disse ontem, a imprensa não divulga isso. Então, meu amigo, o Checkmate vai divulgar. Por favor, produção, aqueles dois áudios, um do cidadão que estava dentro do presídio PB1, na hora que começou, né, a rajada de tiros, tá certo? E o outro da pessoa que abre o jogo e fala como está o estado hoje que nós vivemos. Passa aí, por favor, os áudios. Eu estava nessa ocorrência aí, meu amigo, eu era o comandante da guarda lá. Você sabe que é 40 minutos de rajada? 40 minutos de rajada, 556, 762.30.50. Além dos explosivos que eles utilizaram lá para arrebentar o portão principal. Pedi apoio, as viaturas não podiam se aproximar, porque senão ia ser torada de ponto .50. E um até alegou, disse: eu estou de SMT, os caras estão de ponto .50. Eu digo: sim, meu amigo, mas dei ideia que estão vindo pelo menos, que aqui está tocando os aralhos, estourado tudo lá, meu amigo. Quando eu efetuei um disparo, achando que o cara estava chegando para dentro do corpo da guarda, ele deu uma rajada de fuzil lá que pegou dentro do corpo da guarda, e além do carro do companheiro, que ficou metralhado lá também, as paredes. Mas, infelizmente, esses caras vão pintar e bordar. Ficou um lá ainda, levaram 3 do que eles queriam, que é aqueles caras lá do Lucena. Eles queriam aqueles lá. Um ficou lá, e eles vão voltar para pegar o outro. Não voltar porque eles sabem que o armamento que ele tem lá não adianta nada para eles não. Eles chegam e levam na moral, chegaram de 11h30. 11h30 da noite. É a nossa polícia desse jeito, né? Infelizmente quem está ali é praticamente uma armadilha. Quem estiver trabalhando lá, era arma demais, automática, todas automáticas. O outro áudio, por favor, que é o cidadão que disse que a imprensa não mostra isso. Eu concordo com você. Tem muita gente na imprensa que está com a mordaça, que não pode falar porque, recebe dinheiro para não falar. Mas aqui não, aqui a gente mostra.
Solta o áudio aí, por favor. Bom dia, galera. Bom dia, não. Bom dia, porra nenhuma, que eu já dei bom dia a vocês 2 vezes. Não, pra ela brincar, não. Lailio, quando eu tava no PB1, que eu inaugurei com meu irmão o PB1, meu irmão é diretor e eu diretor adjunto. Esse uniforme de hoje, foi a gente que botou esse uniforme nesses vagabundos todinhos da sociedade que tá aí dentro dessa merda, do PB1, foi a gente que botou esse uniforme. Laranja, um laranja chamativo, laranja de vagabundo e o branco, entendeu? E todos eles fugiram com essas roupas. Só que na visita já estava programado. Encontramos uma cabana dentro da mata com meio mundo de roupas, já os saquinhos com os nomes lá: Al-Qaeda, RB, tênis, bermudas, camiseta, e alguns tinham até trocado para passar e pagar o Uber. Entendesse? Isso ninguém divulga não, mas estou falando aqui, e pode dizer que foi Marrom que está falando isso aí. Que eu não tenho medo de porcaria nenhuma de Estado não, porque o Estado está desmoralizado. Já mataram o sargento no quartel, desmoralizou a primeira vez. E a segunda vez foi agora, entendeu? Não desmoralizou minha pessoa não, eu não sou desmoralizado por ninguém. Nem vagabundo, nem PM, nem ninguém me desmoraliza não, porque vai para outro canto, entendeu? O Estado está desmoralizado, nosso governo está desmoralizado. Tudo que é de governo hoje em dia está desmoralizado, sabe por quê? Porque eles apoiam essa vagabundagem, entendeu? O governo está dizendo na televisão que fugiu 19 presos, sendo mentira, rapaz, entendeu? Fugiu 200 homens quase, todo o pavilhão 2 do PB1 fugiram, todos, só ficou 3 celas lá ocupadas, todo mundo da Al-Qaeda RB fugiu, entendeu, meu irmão? E todos eles saíram, jogaram a roupa pelo chão e saíram nu, correndo, porque tinha roupa para eles tudo em lá. Beleza, gente? Não vamos se iludir quem deu ideia para oficial, que oficial fizeram foi a gente ficar lá levando bala na cara, até agora há pouco, bem dizer assim, e ninguém chegou lá não, rapaz. Só chegou, primeiro que chegou lá foi aquele bicho que faz, paparazzi, chegou primeiro tudo em lá, chegou lá, o apoio que ele teve foi paparazzi, porque o resto, sinceramente, viu, irmão? Se abrir uma sindicância aí, eu vou abrir o jogo todinho. Porque é uma vergonha, um RP em cima da gente lá, não chegar. Vamos esperar outro ali, vamos esperar quem aqui, chegar junto. Porra nenhuma, só um bando de frouxo na rua. Um bando de frouxo. Uns policiais fardados, frouxo na rua. Eu digo isso aí porque eu estava lá, naquela situação lá, não veio ninguém, nem ligar a sirene para assustar os vagabundos, não ligaram não. A gente ficou lá a mercê. 25 minutos de tiro fechado na gente, 1.750 cápsulas foi recuperada, fora o que tinha na mata perdidos. Pensa aí, meu irmãozinho. Agora dizer que criou fardamento, porra nenhuma. Pois é, meus amigos, quase 2.000 cápsulas de balas recuperadas. Então, o que dizer, né? Está falido realmente, é uma vergonha para o Estado, tá? O crime organizado cada vez mais se organizando e os nossos políticos com promessas, tá? E o povo ouvindo, aplaudindo e depois devolvendo para o Senado, para a Câmara dos Deputados, tá certo? Devolvendo pessoas incompetentes, pessoas que não deviam ter ido nem a primeira vez, quanto mais voltar, pessoas que só pensaram nela, botar o dinheiro no bolso, fazer conchavos, fazer falcatruas, fazer corrupção, e vir agora para cá, pedir ao eleitor o voto, abraçar o eleitor, tomar café na mesma xícara, beijar uma criança. Por que que depois que passa o período eleitoral, isso não continua acontecendo? Eu acho incrível isso. Por que que aquele político que vem na época da eleição não vem depois e faz isso? Porque depois, quando ele vem, sabe como é que é? Quando ele vem visitar a cidade depois de eleito, ele vem num carro de vidro fumê, ele vem com 2, 3 seguranças do lado, que o pobre eleitor que votou nele vai se aproximar, o segurança já afasta, não deixa nem chegar perto. Essa é a realidade nossa. Agora cabe ao quê? O povo brasileiro definitivamente entender. Já temos muita coisa contra nós. Esse voto eletrônico que ninguém confia, tá certo? Essa é que é a verdade. O voto eletrônico que aparentemente leva a crer que é uma fraude, tá certo?
que ganha quem eles querem, mas aí o pior é que o povo corresponde às expectativas do voto. Essa é que é a verdade. Então, definitivamente, povo brasileiro, acorda. Acorda e vê que realmente isso não é possível. Colocar hoje policiais com armamentos totalmente adversos ao dos bandidos na rua, condiz com o programa que eu vou fazer agora. É um suicídio coletivo. O policial não é frouxo não, como ele disse aí, eu discordo. Eu discordo quando ele falou um bando de frouxos fardado na rua. Frouxo não. É porque o cara é ser humano, ele tem família, ele é de carne e osso igual a mim, igual a você. Ele vai enfrentar? Ele vai dizer, eu vou partir para isso? Eu com um revólver na mão, o cara com uma .50 na mão, para partir meu corpo no meio, eu vou para cima disso? Vai não. E não está errado não. Essa é que é a verdade. Muito bem, vamos dar início ao nosso programa, hoje falando sobre o Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. A cada 40 segundos no mundo, uma pessoa comete suicídio. O nosso país, esse número talvez esteja errado, eu acho que a colocação dele, infelizmente, já é bem menor, consta em 8º lugar no mundo, como o país que tem mais suicídios. E 75% dos países que têm índice tão alto de suicídio, claro, o motivo é um deles, baixa renda, desespero do cidadão que sai para trabalhar e não tem emprego, o cidadão que olha para sua casa e vê a família com fome e não tem de onde tirar. Não justifica. Muito bem, eu quero aqui agradecer logo de início as pessoas que já estão assistindo. Cícero Lima, do programa Psicologia no Ar, mais um programa fantástico aqui da TV Diário do Sertão, que é amanhã. Agradecer também a Dalvina Alves, meu amigo Silvio Montenegro, em Fortaleza, assistindo o programa. Muito obrigado pela audiência. Hoje eu tenho a alegria, mais uma vez, de receber aqui no programa ele que já é de casa, tá? Não é a primeira vez, já esteve aqui 2 vezes comigo no programa, essa é a terceira. Ele é médico formado pela Universidade Federal da Paraíba, fez residência médica em ortopedia e traumatologia e especialização em psiquiatria clínica, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia, membro associado da Associação Brasileira de Psiquiatria, médico concursado do Centro Psicossocial CAPS 3, do município de Souza, na Paraíba, e do Hospital Regional de Cajazeiras, Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba. Meu amigo, que me sinto muito honrado em ter aqui, Dr. Leonide Abreu. O seu boa noite para todos os telespectadores. Boa noite a você, Fernando. Boa noite ao padre Dácio, que tive a oportunidade de conhecer ainda há pouco. Boa noite a todos que fazem a TV Diário e o programa Checkmate. E boa noite a todos os telespectadores que nesse momento acompanham o seu programa. É um prazer enorme estar mais uma vez aqui presente e fico à disposição para tratarmos desse assunto importante, prevenção do suicídio. Suicídio que faz parte do contingente de violência que tem crescido cada vez mais no Brasil e no mundo, particularmente no Brasil. Você muito bem relatou que a Paraíba vivenciou nas últimas 24 horas, que não é uma realidade diferente do Brasil inteiro. E, de fato, é um tema importante. Acho que vai ser produtivo a gente poder trazer algumas explicações e também dialogar com os espectadores no sentido de construir uma consciência de discutir um assunto tão importante. Muito bem. Doutor Léo Abreu, posso chamar de Léo, né? Léo Abreu, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui do programa Checkmate. Esse outro querido amigo é a primeira vez que vem aqui no meu programa, mas já esteve na TV Diário, em outros programas também. É uma pessoa que eu tinha muita vontade de trazê-lo, abriu essa vaga,
e, coincidentemente, com esse tema tão importante que é prevenção ao suicídio. Me sinto muito honrado em receber aqui hoje também o padre Dácio José, da Igreja São João Bosco, aqui em Cajazeiras, Paraíba. Seu boa noite, por favor. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos aqueles que acompanham o programa Checkmate, a TV Diário. É um prazer para nós estarmos aqui nesta noite, partilhando um pouco, né, de nossa experiência, de nossa vivência também nesta dimensão, embora eu não seja especialista no assunto. Temos o Dr. Léo, que com certeza vai nos ajudar bem mais nesse aspecto. Porém, a gente está aqui enquanto alguém que já conheceu alguém ou já acompanhou alguém, um caso de família que tenha passado por essa experiência, né? Que é uma campanha que todos devemos abraçar, independentemente de sermos especialistas ou não, que a gente puder fazer por aqueles que nesta hora pensam, né, passa pela cabeça por este sentimento, dizer que tem pessoas aqui capazes de lhe escutar, de lhe ouvir, né, de abraçar a sua vida, a sua causa e lhe ajudar também nesta hora, já que estamos nesta campanha do Setembro Amarelo, com esta prevenção, né, do suicídio. Então, é um prazer podermos estar aqui no seu programa e a gente agradece já o convite feito a nós. Muito bem. Muito obrigado pela presença, Padre Dácio José, tá certo? E você, a partir de agora, pode participar do programa através da nossa rede social, o WhatsApp DDD 839-8653-1759. Pode participar também pelo Facebook Diário do Sertão, pelo link tvdiariodosertão.com.br, Twitter Diário do Sertão, enfim, @Diário do Sertão. Você participe, comente, pergunte. Você que já teve alguma experiência na sua família, né? Você também pode questionar, pode perguntar. Estamos aqui à sua disposição, ok? Quero lembrar a todos que nós temos aqui também, daqui a pouco eu vou passar um vídeo de uma pessoa que tentou o suicídio, né? E ele mandou um vídeo para a gente falando sobre essa experiência que ele teve, infeliz experiência de tentar tirar a sua própria vida, e ele tem algumas coisas importantes a dizer a você. Nossa intenção é que esse programa, ele chegue até você hoje, ao vivo, ou depois, pelo Face, quando você estiver assistindo, ou em reprise, mas ele chegue na hora certa. Ele chegue no momento que você, que está pensando em fazer isso, você mude de ideia. E você vai saber como, através dessas duas pessoas que estão aqui conosco. Doutor Leonide Abreu, Léo Abreu, eu começo aqui perguntando ao senhor, como identificar um potencial suicida, né? Qual o perfil que a população geral, familiares, amigos, podem reconhecer e evitar que essa pessoa cometa esse suicídio? Veja bem, claro que do ponto de vista médico, nós sabemos identificar estatisticamente as características de uma pessoa que possa preencher critérios de maior ou menor potencial de risco para cometer suicídio. Suicídio, na verdade, é um tema muito complexo porque remete à discussão de presença de doenças mentais associadas, né? São muito raros os casos onde o suicídio acontece por força não de uma patologia mental. Existem casos, sim, mas é muito raro. Isso dependendo da cultura de alguns países. Os países orientais, como o Japão, por exemplo, a pessoa que é pega numa situação de transgressão a condutas éticas, morais da sociedade, ela tem essa cultura de que só o suicídio pode garantir a limpeza da imagem, da honra da família que fica, né? Então, é natural apelar para essa situação do suicídio como algo até cultural, né? Outras situações de humilhação pública, onde a pessoa não tem reservas emocionais para suportar aquela situação, mesmo seu histórico anterior
de problemas mentais, ela vale-se do suicídio como uma alternativa a fugir daquela situação dramática que ela está vivenciando. Mas tem estudos que mostram que quase 100%, mais de 97% dos casos do suicídio, quando se faz uma autópsia mental, e aí a autópsia mental não é propriamente a autópsia do cadáver da pessoa que morre, mas uma autópsia do relato da vida dessa pessoa, construída a partir de prontuários médicos, históricos de tratamento de problemas mentais, internações, relatos da família, você identifica uma presença de uma doença psiquiátrica prévia, né? E dentre as doenças psiquiátricas, a depressão é disparadamente a que mais está associada ao caso, ao suicídio, né? Entre 70% a 80% desses casos, a doença, a depressão, com todas as suas variantes, né? A depressão clássica, a depressão bipolar. Então, existem subtipos clínicos de depressão, mas o conjunto de todas elas representa aí o universo de quase 80% de todos os casos, seguido por abuso de álcool e droga, seguido por outras doenças mentais como a esquizofrenia, outras doenças psicóticas de curso crônico, né? E mesmo doenças orgânicas. Então, pessoa que tem patologias crônicas, degenerativas, doenças câncer, doenças dolorosas, osteoarticulares, crônicas, extremamente debilitantes, que causam sofrimento e uma má qualidade de vida, né, ao longo da vida, faz a pessoa ir construindo esse clima de desesperança e automaticamente pensando no suicídio como uma possibilidade. Então, assim, do ponto de vista estatístico, científico, a começar, por exemplo, pelo gênero, o homem se suicida mais do que as mulheres. Embora a mulher se deprima mais, né, o número de casos de depressão em mulheres é quase o dobro de homens, comparado, né? Os homens conseguem, infelizmente, nesse aspecto, ter essa infeliz eficiência maior do que as mulheres em conseguir dar cabo da própria vida. Então, de 2 a 3 vezes mais. Então, a cada uma mulher que comete suicídio, 2 ou 3 homens na mesma proporção faz. Então, do ponto de vista do gênero, o homem tem essa propensão maior. Do ponto de vista da idade, no intervalo de 15 a 29 anos e depois dos 65 anos, você tem 2 picos de idade onde também os casos registrados são bem maiores do que no demais estágio da vida das pessoas. Outras características, como o isolamento social, então, pessoas que estão aposentadas, que diminuem drasticamente o convívio social, familiar, viuvez, ou as pessoas que são solteiras têm mais tendência do que em relação aos que são casadas, ou que têm uma proteção familiar e social. Pessoas que profetizam crença religiosa, o padre está aqui e deve se deparar muito com situações dessa, de busca do aconselhamento espiritual para o acolhimento de pessoas em sofrimento, em situações onde o suicídio está se vislumbrando como uma possibilidade de saída. Então, as pessoas que têm uma fé, que têm uma religião, que têm uma espiritualidade, elas, em geral, têm uma proteção maior do que quem não tem. Então, assim, esse perfil vai muito no sentido de, encontrando uma pessoa que pensa em se suicidar, você construir critério de gravidade. Então, se eu tenho de um lado, por exemplo, uma jovem senhora de 40 anos, casada, que está passando pelo primeiro episódio depressivo na vida, sem um histórico anterior de tentativa de suicídio, sem um histórico familiar marcante para isso, casada, com uma estrutura familiar adequada a dar o suporte emocional que ela precisa, né? Ela se encontra nessa situação de depressão porque passou por um problema financeiro ou coisas do tipo, que é um outro critério para que a pessoa se exponha à questão do risco de suicídio, e que está pensando no suicídio como uma alternativa a avaliar o sofrimento. Na verdade, raras são as situações onde o suicídio é buscado como saída no sentido de querer a morte. Na verdade, a pessoa quer parar de sofrer.
e não enxergando mais outra alternativa, admite a morte como uma alternativa a parar de sofrer, mas não é propriamente a busca da morte, né? Então, uma coisa é essa senhora, outra é um senhor, homem, de 70 anos, aposentado, viúvo, morando só num apartamento, onde os filhos moram fora, não tem contato, com pouco contato social, consumo de álcool regular, que é um outro fator de risco, e que encontra-se deprimido com risco de suicídio. Então, eu vou estar diante de dois casos com potencial de suicídio diferente. Essa senhora mais jovem, mulher, casada, com amparo social, vai ser possível tratá-la em ambiente ambulatorial. Ela pode tomar um antidepressivo, ela pode acompanhar com uma psicoterapia adequada, com um aconselhamento espiritual e um apoio familiar adequado. Ao contrário desse senhor, eu vou precisar, provavelmente, indicar uma internação imediata para ele, para que esse risco imediato seja diminuído. Então, de uma forma geral, portanto, para a população identificar, seria isso: homens, né, entre 15 e 29 anos ou após os 65, que consomem álcool diariamente, que tem pouco contato social, com certo e relativo isolamento, né, que passa por problemas financeiros ou perdas próximas, como viuvez, eu falei, perda de cônjuge, coisas do tipo. Então, essas pessoas têm um potencial maior e um risco maior. Então, você está diante de um quadro de alguém que tem se retraído socialmente, que você vê, muitas vezes, há um tabu de dizer que pessoas que vão suicidar não dizem que vão suicidar. Elas dizem sim. E muitas vezes dizem com frases e palavras subliminares, tipo, para que viver? Não vejo razão mais de continuar. Não precisa expressar concretamente, eu quero me suicidar. Às vezes, de forma indireta, você que convive pode identificar essas pessoas como alguém que está passando por um problema. Então, acolher, né, emocionalmente, afetivamente, e procurar encaminhar essa pessoa para um devido acompanhamento profissional e que possa evitar chegar a uma tragédia que é o suicídio, porque aí depois que isso acontece, né, e se a tentativa de suicídio, como você falou, a cada 40 segundos alguém comete o suicídio, e nessa tentativa você tem estudos aí que varia de 3 a 10 vezes a quantidade de pessoas que tentam suicídio, então é muita gente. As estatísticas atuais é de 1 milhão de pessoas em todo o mundo ao ano se suicida. Então, se você jogar isso, multiplicar isso por 10, você tem aí 10 milhões de pessoas ao ano no mundo que tentam se matar, né? Muitas vezes isso é até subnotificado, porque alguém que tomou lá uns comprimidos querendo falecer, morrer, suicidar por conta disso, por algum problema, e que não chegou nem aí para o hospital, porque não fez efeitos maiores, a família considerou aquilo como um ato translocado, uma bobagem de adolescente, sem maior gravidade ao entendimento da família, mas aquilo é uma tentativa de suicídio, deve ser computado do ponto de vista estatístico como tal, e a pessoa que cometeu isso precisaria de ter um acompanhamento profissional adequado, porque em 50% e 6% desses casos, dos próximos 3 meses subsequentes, ele vai tentar ou ela vai tentar de novo, né? Então, é importante levar em consideração, né, a tentativa anterior de suicídio é o maior critério de gravidade entre todos esses que eu falei. Então, alguém que já tentou, ele tem um critério de gravidade e é um potencial suicida futuro. 56% deles vão tentar de novo nos próximos 3 meses, 25% deles vão tentar nos próximos 5 anos novamente. Realmente o senhor fez assim uma análise completa, né? Muitas coisas aí que talvez o telespectador quisesse perguntar, o senhor já, a questão da faixa etária, né? Como o senhor disse aí, de 15 a 25 anos, e a partir de 65 anos, né? Pessoas que tomam álcool, a probabilidade do suicídio nessa faixa é maior. Essa questão também de que, geralmente, quem tentou uma vez poderá tentar novamente, né? Aí, diante disso, o senhor também falou aí a questão da espiritualidade, né? E eu estou aqui com a presença de um padre, né? Padre da Igreja Católica, Padre Dácio José, e eu pergunto ao senhor, Padre Dácio, eu acredito, assim, na minha visão, que
hoje principalmente, depois eu vou até falar com o doutor Léo sobre isso, mas hoje principalmente, no mundo que estamos vivendo, as coisas que vão acontecendo, a própria tecnologia, o próprio afastamento, a família de hoje não é a família de ontem, isso é óbvio, né? Eu, por exemplo, não é que eu seja velho, eu não sou tão velho, mas meus pais são vivos, mas há o costume de sentar na mesa, de conversar com os pais, de tomar um café da manhã, né? De pedir a bênção, do respeito. E hoje as pessoas se afastaram de um jeito, eu costumo sempre dizer isso, às vezes você chega num restaurante e vê uma família, é o pai, a mãe e os filhos. E todos com o celular na mão e em outro mundo. A verdade é essa. Estão sentados na mesa, mas não estão ali. Então, Padre Dácio, qual a importância da família nesse tema? Bom, acredito que a importância da família nesse tema seja pelo fato de ter um diálogo, né? Ter um lugar onde a pessoa possa confiar, possa estar, né? Digamos, um aparato seguro, embora também não seja uma norma geral, há quem seja bem acolhido, quem seja bem amado, né, que tenha um bom lugar para viver, uma boa família para viver, e também entre nessa estatística do suicídio, né? Mas acredito que o lugar onde se proporcione este diálogo, este acolhimento, né, esse porto seguro, é fundamental, né, para que não se desenvolva, não cresça e não venha, né, a ter uma situação parecida, uma situação, né, de suicídio. Então, por isso que é importante hoje a gente enfatizar essa ideia familiar, né, essa relação familiar. Não dá para viver sozinho. Então, a família é importante por demais nesse contexto, né? Digamos que ela seja um dos alicerces ou se não um grande alicerce fundamental para que não se desenvolva, não se desencadeie, né, pensamentos desta forma, né, que levem a determinada ação, né? Então, guardar os bons laços familiares, né, a fraternidade familiar. E uma pessoa que se sente bem acolhida e bem amado por sua família, né, se sente realizado, né? Recebe o amor, dá amor, mas que mesmo que não seja uma norma geral, mas pelo menos a gente acha que é fundamental para não cair, não correr, né, neste perigo, cair, né, neste fosso do suicídio. Então, a importância da família, cultivar esses laços, né, e, sobretudo, o diálogo que deve existir, né, entre os membros, né, a confiança, a abertura, aqueles que se sentem, né, e também a própria família levar em consideração os sinais que são apresentados pelas pessoas, o doutor Léo falava, né, aqueles especialmente que demonstram sinais depressivos, né, esses sinais que mesmo se fala quando percebe que não tem mais sentido a vida. Então, é importante que a família esteja atenta para isso, né, porque eu acho que quando a pessoa fala dessa forma, quer chamar a atenção primeiro daqueles que estão próximos de si. Se encontra já naqueles que estão próximos de si esta segurança de que pode continuar, de que ali pode contar com alguém que está ao seu lado, com alguém que favorece essa segurança, talvez salve aquela pessoa. Agora, quando não tem essa segurança em casa e faz pouca conta do que se fala, né, faz vista grossa do sentimento que se tenha, de fato a pessoa se deprime, né, e outras saídas vai buscar então para se livrar dessa sensação que tem. Então, é importante saber confiar, né, naqueles que estão em casa, naqueles que fazem parte da nossa própria família. Muito bem. Doutor Léo Abreu, infelizmente, nós anunciamos, fizemos a chamada do programa, né, essa semana, e agora, na sexta-feira, se eu não me engano, houve um feminicídio e um suicídio em São José de Piranhas. O cidadão, ele chegou onde a moça trabalhava, a jovem de 25 anos, ele com 52 de idade, e ele chegou lá e matou a moça no local de trabalho dela, né? Feminicídio. E depois ele veio para Cajazeiras, e ao chegar em Cajazeiras, ele cometeu o suicídio, né?
É difícil o que eu vou lhe perguntar e talvez não. Talvez até eu nem esteja sabendo fazer a pergunta. Eu quero até lhe pedir desculpa, né? Se eu tentar entender o que eu quero que o senhor passe para o nosso telespectador. Mas uma pessoa que faz isso, pelo que a gente ouve falar, era uma pessoa pacata, era uma pessoa que não tinha antecedentes criminais, foi casado 2 vezes e as próprias ex-mulheres dele não questionavam de violência doméstica, né? Na sua opinião, o senhor que, como psiquiatra, trabalha a mente, né? E naturalmente analisa vários clientes, o que passa na cabeça de uma pessoa dessa, na sua visão? O que chega a fazer com que a pessoa cometa um ato desse e logo depois tire a sua própria vida? Eu tenho aqui até o áudio do momento que ele se despede das filhas, né? Esse áudio rolou aí por toda a rede social. Para quem não assistiu, eu vou já pedir à produção para botar o áudio aqui para o senhor ouvir também. Não sei se o senhor chegou a ouvir esse áudio, né? Acho que não chegou a ouvir não, né? Muito bem. Eu tenho esse áudio aqui. Na verdade, deixa só eu ver se tem condição, não tem? Eu mandando agora. Eu vou mandar agora para vocês aí. Por favor. Veja aí se tem como a gente colocar esse áudio, até para que os telespectadores escutem, né? Imaginem vocês o que esse cidadão falou minutos antes dele cometer o seu suicídio, né? Ele já havia feito essa loucura de ter matado a mulher e depois ele veio, dirigiu até Cajazeiras e antes de fazer, ele mandou esse áudio para suas filhas. A questão de não preservar, é porque isso aqui já está público na rede social, né? Muita gente não ouviu, mas muita gente ouviu. Então, por favor, produção, até para que o doutor Léo responda, solta o áudio aí, por favor, momentos antes dele ter atirado na própria cabeça dele, ter se suicidado. Pai te ama, Luana, pai te ama demais, tá bom? É o meu filho. Desculpa o que aconteceu, mas é o meu filho. Amo vocês. Minhas 3 filhas eu amo demais, tá bom? Um beijão mesmo. Meu pai tá partindo. Fique com Deus, tá bom? O pai te ama, é meu fim. Me perdoa pelo que eu estou fazendo. Amo vocês demais. O pai está partindo. A intenção do programa Cheque Mate, principalmente nesse momento, é que você, que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio, você que está pensando, escuta bem, assista o que está acontecendo nesse programa para que você procure ajuda. E o bom é saber que esse programa vai ficar reprisando, o bom é saber que vai sair depois a matéria no portal, que todo mundo vai ter esse programa. Quem sabe a gente possa sim, doutor Léo e padre Dácio, salvar vidas. E aí, doutor Léo? É difícil avaliar apenas pelo fato narrado o que exatamente passava o cidadão em questão, né? Mas, de uma forma geral, o que a gente pode dizer é que a doença, seja a depressão, o abuso do álcool, outras situações que estão associadas, transtornos da personalidade, que estão como base para a propensão a alguém que vai cometer o suicídio, está lá como pressuposto de doença existente, mas o gatilho para o ato translocado, digamos assim, ele é produzido a partir de 2 situações. Primeiro, a questão da impulsividade. Então, pessoas que têm menos controle sobre os próprios impulsos, ou têm uma susceptibilidade de reagir impulsivamente, não é só na questão do suicídio, às vezes para tomar certas decisões de forma acalorada, destemperada. A gente é fácil identificar figuras até públicas que se comportam assim, né?
na primeira situação de conflito, estoura fácil, reage de forma impulsiva. Então, o impulso, o não controle desse impulso é o gatilho para a realização da violência, matar alguém ou cometer o suicídio. Quer dizer, diante da raiva, da fúria, do ódio, da mágoa, do rancor, do sentimento negativo, ele é dominado e o seu psique, o seu ego, o seu eu próprio não consegue respirar fundo e avaliar e ponderar as perdas e ganhos e, a partir daí, tentar achar uma saída adequada. Ele reage de forma impulsiva e depois vai apenas lamentar o que não tem mais jeito. No caso do suicídio, nem isso dá para fazer, porque não tem mais como lamentar, porque já morreu, né? Então, uma coisa é o controle do impulso. E a segunda tem a ver com a resiliência. Resiliência é a capacidade de suportar lombo no espinhaço. E isso tem a ver com a formação da família. O padre falou aqui sobre a questão da família. Hoje há uma... Não sei se hoje, já faz tempo, mas a gente tem visto isso cada vez mais, de forma mais intensa, e talvez isso reflita num número cada vez maior de jovens com problemas de comportamento, de conduta social, de abuso de droga, de depressão e também de suicídio, que é exatamente essa questão da resiliência. As famílias estão doentes, né? Não há um entrosamento, os pais muitas vezes também padecem de problemas os mais variados, e o ser humano é um ser social, então ele constrói a sua emoção a partir das relações sociais, e a mais importante delas é a família, que é quando você nasce, porque a grande solidez dessa estrutura emocional que o ser humano desenvolve acontece do 0 aos 20 anos de idade. Então é a fase em que ele convive com a família. Na adolescência já também, na escola, faculdade, namoro, amigos, mas fundamentalmente a família. Então esse acolhimento na família, na dose certa, que faz com que a pessoa tenha a resiliência necessária de enfrentar os problemas da vida. Quando ele não tem esse acolhimento, quando ele não tem esse afeto, quando ele sofre, e a gente não tem visto muito, abuso sexual na própria casa, feito pelo pai, pelo padrasto, pelo irmão, não é? A própria negligência afetiva que muitas vezes a mãe e o pai imprime àquela criança, faz ela se tornar emocionalmente instável e não desenvolver a capacidade dessa resiliência. Então, é importante ter essa afetividade, esses laços de entrosamento na família, né? E, ao mesmo tempo, essa proteção da família também não pode ser excessiva, né? O pai e a mãe não podem proteger demasiadamente ao filho a ponto de não expor a coisas que são reais da vida. Por exemplo, a vovó morreu, não vou levar o filho para ver a vovó no caixão porque vai impactá-lo, ele não vai saber compreender o que é aquilo, é melhor protegê-lo. Então, no sentimento de talvez proteger a criança de não expor a uma realidade que é natural de todos nós, a criança não desenvolve essa mesma resiliência. Então, essa hiperproteção, a exemplo da não proteção, da negligência, do abuso, é prejudicial para o desenvolvimento da resiliência. Então, quando a criança se torna adulto, que vai enfrentar a vida sozinho, não desenvolvido essa resiliência, o adolescente, no primeiro término do namoro, vou me suicidar. No primeiro embate no seu trabalho, na primeira indisposição que tiver com o chefe do trabalho, vou morrer. Né? Não se prepara para enfrentar essas situações de adversidade. E aí tende a reagir de forma impulsiva, né, ou não resiliente. Resultado disso acaba promovendo atos translocados, como provavelmente é o que deve ter acontecido com esse cidadão. Vejam, telespectadores, a importância do que o doutor Léo acabou de falar, né? E a gente escuta, né? Hoje o que você está assistindo aqui no Checkmate realmente é uma consulta, né? É um especialista que está mostrando os caminhos. Me preocupa muito, claro, a forma como a gente cria nossos filhos hoje em dia, né? Às vezes com a superproteção, tratando jovens de uma forma que não ensina a realmente enfrentar a vida, aquele enfrentamento. E muitas vezes, como o próprio doutor Léo disse, no primeiro embate que ele tem,
por não ter tido aquela preparação, pode cair na fraqueza e partir para isso. Então é muito importante que se escute isso, né? Como também é muito importante que definitivamente a gente acabe com esse tabu, com essa situação esdrúxula, pode-se dizer assim, nos dias de hoje, que é você achar que você procurar um psicólogo ou um psiquiatra, você é louco. Muito pelo contrário, né? Você procura um psiquiatra do mesmo jeito que você procura um cardiologista, do mesmo jeito que você procura um clínico, né? Porque você quer tratar a sua mente, né? Não é que você é louco. Então tem que acabar com isso também, não é verdade, doutor Léo? É isso? Sim, sim. A psicofobia, que é a fobia ao tratamento da mente, seja com um profissional médico, seja com psicólogos ou quem atua nessa área, eu diria que tem sido cada vez menos essa visão distorcida de que quem procura um psicólogo ou um psiquiatra é doido. Então, por não ser doido, não precisa. Isso tem diminuído, as pessoas têm se aberto mais a esse tipo de procura, entender que existem N patologias, transtornos de ansiedade, transtornos do humor, a depressão. Então, por isso a psicoeducação ela é fundamental e é um dos critérios da prevenção do suicídio. O Brasil, lá em 1990, a Organização Mundial da Saúde pactuou com muitos países pelo mundo afora estratégias de enfrentamento, a redução do número de suicídios. E uma desses itens é exatamente a psicoeducação, ou seja, estimular campanhas, organizar entidades que trabalham esse diálogo permanente com a sociedade. Isso envolve as igrejas, envolve os clubes de serviço, a sociedade organizada como um todo, né? Dentre os critérios que eu te falei de risco para suicídio, a tentativa anterior é a principal delas, e nesse mesma pactuação, que o Brasil assinou, mas nunca colocou em prática, teve países que não assinou. O Brasil assinou, foi um dos primeiros, mas também não pôs em prática, então é a mesma coisa de não ter assinado. Então, a notificação compulsória é obrigatória. Você tentou suicídio, você precisa ser notificado, a pessoa precisa ser notificada. A saúde pública precisa tomar conhecimento de que aquela pessoa tentou suicídio. E não é apenas para efeitos de estatística, mas também de garantir um atendimento imediato àquela pessoa. Então, se ela tentou suicídio, está no hospital, de lá ela vai ser encaminhada a partir de uma avaliação médica, se é necessário tratamento em ambiente hospitalar ou ambiente ambulatorial. De lá é feito esse encaminhamento e, de imediato, essa pessoa tem que receber um tratamento adequado. E que tratamento? Acompanhamento terapêutico com um profissional psicólogo, medicações, né? Como eu disse, a depressão é a principal causa, então o uso de antidepressivos, não é que o antidepressivo trate direto o suicídio, ele trata de forma indireta, porque se ele trata a depressão, você melhora da depressão, desaparece o pensamento de suicídio, indiretamente você reduz o suicídio. Mas existem medicações que agem direto na questão do controle do impulso. Então, por exemplo, o lítio, né, é uma medicação que reduz essa impulsividade, esse ato translocado de não controlar-se diante de uma situação constrangedora, ameaçadora, de ódio, em que a pessoa se encontra por qualquer razão, e perder o controle, né, e acabar fazendo um ato translocado. Então, o lítio age assim. Nos pacientes esquizofrênicos, a clozapina é um antipsicótico que é usado para os casos resistentes, mas ela tem estudos clínicos que reduz drasticamente o risco de suicídio para esses pacientes. A eletroconvulsoterapia, aqui eu abro um parênteses para entrar nesse assunto, porque ainda é muito tabu, né? Principalmente no Brasil, o histórico do choque, do eletrochoque, está associado àqueles manicômios antigos, onde as pessoas recebiam choques ali como um instrumento muito mais de tortura do que de tratamento de alguma coisa. Mas o fato é que a ECT, que é a eletroconvulsoterapia, é um recurso médico hoje utilizado, e uma das indicações é exatamente esses casos de depressão grave com pessoas em alto e potencial risco de suicídio. Lembra aquele senhor que eu falei, 70 anos, aposentado, depressivo, usuário diário de álcool, que mora só? Esse paciente tem um risco muito grande de se suicidar, né? Então, esse é um perfil de paciente cujo esse tratamento, o ECT, a eletroconvulsoterapia, tem uma indicação formidável. Para você ter uma ideia, 6 sessões da ECT
vale por 2 anos de uso de medicação antidepressiva. Então, ela realmente salva o paciente. E esse ECT não é pôr alguma coisa, um dedo na tomada e dar um choque em ninguém, não. Isso é levado para o centro cirúrgico, é um procedimento médico sob anestesia, com o paciente sedado, não há efeitos colaterais praticamente nenhum, de importância nenhuma, não há risco nenhum, né? O paciente não vai sentir dor nenhuma, e o resultado é imediato. Então, alguém que está com aquele potencial de risco de suicídio, ele responde rapidamente. Outra coisa, quem olhar na bula dos remédios antidepressivos, a população que está em casa, muita gente talvez use ou conheça alguém em casa que usa, na bula vai dizer, em praticamente todos os antidepressivos, esse medicamento pode ocasionar aumento do risco de suicídio. Aí alguém vai dizer, mas como é que um antidepressivo, que é para tratar a depressão, que é uma doença que faz com que a pessoa suicida, aqui na bula está dizendo que o remédio aumenta o risco? Por que isso acontece? Porque a depressão gera uma série de sintomas, que é o desânimo, a angústia, a sensação de vazio, a desesperança, o pensamento em querer se suicidar, mas também a falta de atenção, a falta de concentração, a falta de motivação, a falta de prazer, a falta de iniciativa de fazer as coisas. Isso, ela age sobre várias formas. Então, o antidepressivo, ele, quando é iniciado o tratamento, a primeira coisa que ele faz melhorar é a psicomotricidade, ou seja, a capacidade da pessoa criar coragem de fazer alguma coisa. Então, alguém que está extremamente depressivo, ele está sem coragem de fazer nada, inclusive sem coragem até de se matar. Poxa, mas me levantar da cama e me enforcar lá naquele pé de árvore, até isso ele não tem forças até para se matar. Então, o antidepressivo, no primeiro momento, a primeira coisa que ele melhora é essa disposição de levantar da cama e de fazer alguma coisa. Então, nessa janela de tempo em que ele melhora a psicomotricidade, ele levanta da cama, mas ainda está pensando, realmente ele pode cometer o suicídio. Por isso que você tem que, nesses casos, monitorar o paciente, porque senão ele pode cometer o suicídio. Ou seja, você dá um remédio para ele criar coragem para cometer o suicídio. Então não é que o remédio vá dar vontade, ou seja, eu não estou pensando em morrer, eu começo a tomar um antidepressivo e vem na minha mente a vontade de morrer, é isso? Não, absolutamente. Ou seja, ele já está pensando, mas até que esse pensamento desapareça, quando os sintomas do humor melhorem, vai decorrer alguns dias e nessa janela ele pode sim suicidar. Por isso a necessidade de ter uma rede de proteção de família, de pessoas próximas, ou, no caso do senhor idoso que mora sozinho, interná-lo. É muito mais seguro, ou fazer a ECT, porque em uma semana, com 3 sessões, ele desaparece rapidamente esse pensamento. É como se fosse despertar de algo tenebroso, cinzento, sem luz e sem brilho, de repente você acordar assoviando, feliz da vida. É extremamente importante o efeito que a ECT tem. E ela age tanto quanto o medicamento, só que o medicamento age de forma química no cérebro. E a ECT age de forma física, com uma descarga elétrica, mas tem salvado. Infelizmente, ainda é um recurso pouco acessível, muito caro, tá? Não é ainda de uso assim público e, infelizmente, também guarda esse estigma de estar associado aos manicômios antigos, a tortura feita às pessoas muito mais do que tentar tratar. Então, ainda há esse receio e essa é uma discussão que nos congressos tem sido debatido muito para tentar mostrar à população o que é a ECT e que benefícios ela pode dar. Para você ter uma ideia, se eu tivesse que passar por uma situação de depressão um dia, eu me trataria com a ECT, porque o resultado é rápido, eu não precisaria tomar 2 anos de remédio, com 15 dias eu estaria muito bem voltando às minhas atividades. Muito bem, importante, né? Então vamos torcer que isso aí também possa ficar mais acessível, né, ao público em geral, tá certo? Padre Dácio José, nesses casos de suicídio, os familiares, às vezes, eles assumem uma certa culpa. Fica aquela história, poxa, mas por que eu não fiz algo mais para impedir, sei lá, que meu filho, meu esposo, né, a minha esposa fizesse isso? Aí eu pergunto ao senhor, a família tem alguma culpa, responsabilidade, em algum caso da perda de um membro pelo suicídio? Bem, Fernando, eu acho que diretamente não. Tem todos esses fatores, como o Dr. Léo falou, né, que deve ser levado em conta, né? O ambiente que a pessoa vive,
aquilo que faz, a vida que leva, o costume, como construir a sua vida. Diretamente não, enquanto ato objetivo da pessoa. Eu acho que a resposta para por que se suicidou, objetivamente, a gente nunca terá, né? Contudo, tem também, né? Quando acontece tal ato, as pessoas veem que falharam em alguma coisa, né? Deveriam ter prestado atenção mais naquilo que era manifestado. A responsabilidade da vida todos nós temos, né? A família tem de preservar bem a vida dos seus familiares, de criar esse ambiente favorável para uma boa convivência. Mas eu acho que, por último mesmo, quem deve responder é aquele que fez tal ato, né? Será a resposta dele que nós não teremos, como bem frisou o doutor Léo, né? Não teremos a resposta. Mas, antes de pensar assim, culpa ou responsabilidade, eu acho que a família deve prestar atenção naqueles que na sua casa, no seu lar, passam por este momento, né? Passam por esta hora. Não pensar, como se usa habitualmente, uma palavra frescura, né? Não é quem passa por tal momento, quem se encontra nessa situação, é um grito que está dando. Então, toda a atenção deve ser dada, né? Toda a atenção àquele grito deve ser mostrada e fazer algo, né? Procurar o terapeuta, ser fortaleza, não ser indiferente, estar ali próximo, né? Para que futuramente, de fato, não se tenha esse questionamento em si. É culpa, responsabilidade, onde foi que eu faltei, o que foi que eu fiz ou deixei de fazer, né? Então, essas campanhas que nós temos, Setembro Amarelo, exatamente essa chamada de atenção. Se há na sua casa, né, uma situação pela qual você se passa, então é neste momento que você deve prestar atenção, nesta hora deve ser socorro para aquela pessoa, para ela poder encontrar no seu próprio lar, neste porto seguro em que possa suavizar mais a situação em que se encontra, né? Então, acho que mais do que pensar na culpa ou responsabilidade, é a gente pensar mesmo no hoje, no agora, como eu estou vivendo, como se passa a situação em minha casa e o que eu estou fazendo para que, de fato, aquele que pensou ou está pensando possa sair dessa situação. Muito bem. O nosso programa hoje, vocês estão vendo, é um tema prevenção ao suicídio, né? É o Setembro Amarelo. Eu estou aqui com a presença do doutor Léo Abreu e do padre Dácio José. E quando a gente fala num tema como esse, é importante que você entenda que a ocupação, qualidade de vida, se sentir motivado, autoestima elevada, tudo isso você consegue sim, através de uma boa academia, né? E aqui na cidade de Cajazeiras nós temos a Arena Fitness, uma academia que dispõe de equipamentos maravilhosos, modernos, onde você vai poder, naturalmente, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, levantar a sua autoestima e esquecer assuntos como esse, tão triste que é essa questão do suicídio. Vejam o que a Arena Fitness dispõe para você. Olha aí. Chase us down, but we will always win. Leading every dance, feeling every touch, and getting high in love. We're invincible. Trust in me. We're invincible. Don't you see? We're invincible. Pois é, e a partir de hoje nós vamos ter aqui no programa Checkmate o Minuto Arena. E hoje
Eles vão falar sobre musculação. Solta o vídeo aí. Olá pessoal, meu nome é Adalberto Moés, sou professor da Academia Arena Fitness de musculação. Tenho aqui para dar um toque importantíssimo para você no dia de hoje. Musculação. Musculação é uma coisa fantástica, pessoal, onde que eleva a tua autoestima, tira você do sedentarismo, traz você para viver novamente, tua qualidade de vida melhora 100%, tua autoestima vai lá para cima, você foge da preguiça, do sedentarismo, de todas as coisas ruins que te traz, problemas de obesidade, de tanta coisa ruim que acontece na vida de nós hoje. A musculação, ela tira tudo isso de você. Vem pra cá, estamos te aguardando para fazer você melhorar a tua vida 1000%, não é 100%. Então, ó, musculação é o toque de hoje. Vem que a gente está só te esperando para você mudar de vida. Então, você que está assistindo o programa, não perca tempo. Amanhã mesmo procura Arena Fitness. Faz a tua matrícula e vá dispor de todos os equipamentos, excelentes profissionais e, naturalmente, qualidade de vida, motivação, mente sã e vida feliz. Arena Fitness está à sua espera. E aproveite também, né? Claro, outra grande dica também para você se sentir motivado, feliz, satisfeito, é nunca perder um show da banda Os Ocupados, viu? Eu sou fã da banda Os Ocupados, inclusive meu amigo Léo Abreu canta na banda, não é isso? Então você também prestigie, siga, seja também mais um fã dessa banda fantástica, Os Ocupados. Doutor Léo Abreu, vamos lá, né? Além da depressão, tá certo? Que, como todo mundo diz, a depressão é o mal do século, né? Essa é que é a verdade. Quais as principais causas de doenças que podem cursar com o suicídio? Exato, eu acho que até respondi no início, mas eu vou repetir novamente. A depressão, com todas as suas manifestações, existem vários subtipos clínicos de depressão, né? Mas, de uma forma geral, ela é disparadamente a principal causa que leva uma pessoa a se suicidar, mas, seguido disso, o abuso de álcool e drogas está em segundo lugar como uma doença, porque é uma coisa do comportamento que gera uma adicção e, portanto, gera um comportamento também suicida, de instabilidade dos impulsos. Volto à história lá que o senhor me falou do paciente, da pessoa que se suicidou. O controle de impulso e a resiliência é o gatilho para a realização, não é a doença em si, mas é o gatilho para a realização do ato suicida. Então, quem bebe, quem usa droga, ele automaticamente anula os mecanismos psíquicos de controle do seu próprio impulso. E isso é óbvio, não precisa ser nenhum especialista para saber que quem bebe, quem usa droga, se torna uma pessoa extremamente eufórica, aberta, e começa a realizar atos tranlocados, né? Dirigir em alta velocidade, se expor a situações de risco, brigar em festas. Às vezes é uma pessoa até reservada, tímida, e muitas vezes busca o álcool exatamente para vencer essa timidez e tentar chegar ali numa menina, numa festa, e daqui a pouco se torna eufórico, começa a isso ser um hábito regular, vai criando um mecanismo de tolerância, ou seja, cada vez mais ele precisa mais álcool ou mais droga para poder se desinibir, ou manter a desinibição, e essa desinibição que faz chegar a alguém a melhorar o seu relacionamento social é a mesma desinibição que faz com que ele não controle os seus impulsos. Então, se ele não virar o carro, matar alguém no trânsito, que é outro grande problema que a gente assiste aí no Brasil, ele pode cometer um suicídio com o uso crônico do álcool e da droga. Outras doenças mentais, esquizofrenia. Então, 10% dos pacientes com esquizofrenia, eles têm depressão e fazem tentativa de suicídio. Então, é uma população que passa aquela fase de estar delirando, ouvindo vozes, mesmo tomando a medicação, melhora disso, mas 10% deles vão entrar num quadro de depressão, começar a ter tristeza, lamento da vida. E isso acontece exatamente porque, na medida que as alucinações somem, os delírios somem, ele começa a perceber o quanto perdeu da vida, né? Então, se sente alguém improdutivo e acaba deprimindo e correndo risco também de depressão.
né? E doenças orgânicas, mesmo não doenças mentais. Então, pacientes que têm câncer, pacientes que têm distúrbios neurológicos, pacientes que têm dor crônica, fibromialgia, doenças articulares extremamente incapacitantes, que geram má qualidade de vida. A pessoa acorda e vai dormir com dor o dia inteiro, não tem prazer em fazer absolutamente nada. O tempo vai passando, a idade vai passando, não vê perspectiva de melhoras. Já tentou o que era de remédio, é só paliativo, nada consegue concretamente aliviar aquele sofrimento, por mais que já tenha andado em vários profissionais, já tenha tomado tipos de medicação, feito tratamentos mais diversos. Então chega um ponto que ele cansa de lutar contra aquele sofrimento e começa a paquerar com a possibilidade do suicídio sendo a solução final para aquele drama, né? Então são essas, em linhas gerais, as principais causas de suicídio, de doenças associadas ao suicídio. Muito bem. Pergunto agora ao padre Dácio José, né? Tem alguma relação a falta de espiritualidade na família para desencadear algum caso extremo? O nosso amigo Dr. Léo falava exatamente isso, que aquelas pessoas que se enquadram, né, numa profissão de fé ou que tenham uma espiritualidade, facilmente enfrentam esses problemas, né, enfrentam as dificuldades da vida de uma forma mais corajosas, né, agarrado nesta esperança de que aquela situação não é o fim, né, aquela situação não lhe leva a um desespero. Então, eu acho que é importante alimentar esta espiritualidade, né, na família, na casa, aqui não é puxando sardinha para o nosso lado, mas a espiritualidade no seu modo geral, né? Não basta só ser católico ou não católico ou que professe uma outra religião, mas nesse sentido, né? Que algo que seja a mais, simplesmente a mais daquilo que a pessoa já pensa, ou já construiu o seu tipo de pessoa. Mas é esse algo a mais que, de fato, nessas horas nos abre um horizonte, né? Nos faz enxergar a vida para além dos problemas pelos quais a gente passa, né? E, ao mesmo tempo, não demonizar essas situações. Alguns casos que a gente atende, que nos procura exatamente as pessoas, né, que não querem enxergar esse lado da patologia, né, que a pessoa se encontra, de fato, no estado ou de pré-depressão, não sei se a palavra é essa, doutor, depois pode explicar, ou não, mas não demonizar as situações, é encarar de fato. A espiritualidade está exatamente para encarar de fato o que é uma doença, a qual tem como ser tratada, tem como ser conduzida para não chegar, né, a um ato extremo. Eu acho que ela passa por esse viés, né, e não simplesmente compreender aquilo que é pela qual a pessoa está passando por um fenômeno, não sei, sobrenatural ou uma outra coisa assim, mas nesse nível, né? Então eu acho que a espiritualidade é esse gancho a mais que a família deve ter, né, as pessoas devem alimentar para, de fato, nessas horas, né, terem um fio de esperança. Oi. E não deixar a situação lhe sucumbir, né? Muito bem, muito bem. Eu quero parabenizar aqui, né, o nosso querido João Pinto, ele que foi eleito presidente da API, a Associação dos Profissionais de Imprensa, né? E o nosso querido Peterson Santos foi eleito aí também na chapa, né? Como delegado de base da Regional de Cajazeiras. Com certeza, muito bem representado, né? Tanto a API como a base aqui da Regional de Cajazeira com Peterson. Tenho certeza que vai evoluir muito, porque são duas pessoas muito competentes. Então, parabéns à API, né, por esse resultado, né, que, por sinal, foi um resultado expressivo, mais de 90% dos votos. Parabéns, Peterson Santos, e parabéns, João Pinto, ok? Eu falei que nós temos aqui um depoimento de um cidadão que entrou em contato conosco, né, e mandou um vídeo. E eu quero até aproveitar também, não estou dizendo aqui que é doença, porque depois o povo vai dizer que eu falei isso no programa. Eu não estou dizendo que é doença, né? Mas também é um ponto que reflete muitos suicídios
que é a questão, doutor Léo, da sexualidade, né? Questão da sexualidade, muita gente comete suicídio exatamente, às vezes até na própria família, não aceitação, não é isso? E veja bem esse vídeo que o Afonso mandou para a gente, ele que já tentou contra a sua própria vida. Por favor, produção, solta aí o vídeo. Boa tarde a todos vocês que estão me vendo e me ouvindo. Eu me chamo Afonso Nunes Carvalho, sou um ex-agente comunitário de saúde e sou portador de Parkinson e sou homossexual assumido. Por ser desse homossexual assumido, quebrei muitos preconceitos, vivi muitas barreiras, muitas dificuldades. Mas graças a Deus e ao amor que Deus me tem por mim, eu venci a todas as barreiras que eu encontrei no caminho. Para vocês terem uma noção, eu dormi em praça da prefeitura de Cajazeira, dormi na rodoviária, dormi no hospital pelo chão, porque muitas vezes não tinha onde ficar. O pior arma que tem para matar um ser humano é o preconceito e a discriminação. Muitos se levam ao suicídio por não suportar a rejeição. Eu tentei suicídio, eu não recomendo, porque a vida pertence a Deus, só Ele pode nos tirar. E digo mais, todos nós somos capazes de vencer pelas barreiras e os limites que a vida nos põe. Cada um nasce com a cruz que tenta carregar. Tem uns que têm coragem e outros que se fraquejam. Sejam vitoriosos, amem a vida, valorizem sua vida. Muito bem, Afonso, parabéns por ter superado, parabéns por você não ser mais um número, né? Nessa triste estatística no nosso país e até no mundo de pessoas que cometem realmente o suicídio. Você tentou e graças a Deus não conseguiu e superou. Doutor Léo, o que o senhor pode falar a respeito disso? Pelo depoimento, acho que isso contribui para quem está assistindo e que de repente esteja pensando ou com alguém próximo com um comportamento semelhante, poder compreender a gravidade. Então, ele nas suas palavras ali, está muito rico numa série de coisas. Por exemplo, ele fala que tem mal de Parkinson. Mal de Parkinson é uma doença orgânica associada a pensamento suicida também. Eu falei doenças crônicas, neurológicas, mal de Parkinson é uma delas. O fato da opção sexual, a gente ainda vê realmente preconceito, dificuldade de aceitação, né? Porque isso é próprio da cultura, aí, da formação mais tradicional de família, sobretudo em algumas localidades mais interioranas, e pessoas realmente têm essa dificuldade. Então, existem vários casos de pessoas que, por conta de não terem esse apoio familiar, acabam cometendo esse tipo de ato, né? E, por último, ele próprio relata que entendeu que a vida dele não pertence a ele, mas sim a Deus. Aí vem a história da espiritualidade. Então, isso é um fator protetor muito forte para que as pessoas que pensam em suicidar, mas que tenham uma fé, então elas se agarram a essa fé, mesmo que estejam absolutamente desesperançadas. O fato de dizer assim, não, mas isso não pode, a minha fé não permite, a minha vida tem um sentido muito maior do que simplesmente a minha vontade de querer tê-la ou de não querer mais tê-la. Depende disso, a minha família, as pessoas que estão ao meu lado, a Deus, enfim, a toda a crença que ela tem. Então, isso é um fator de proteção muito grande. E, por último, a resiliência que esse ato causou a ele. Ele saiu desse fato resiliente, aprendeu com a lição e obviamente, se sente emocionalmente muito mais forte. A probabilidade dele voltar a cometer isso aí vai cair drasticamente, não que não tenha, não sei se ele ainda acompanha com profissionais ou faz algum tipo de tratamento, mas o fato é que você passar por uma situação drástica, compreender isso, refletir sobre o que passou, né? E passar a se aceitar muitas vezes, porque
A gente falou sobre o preconceito da aceitação, mas o primeiro preconceito da aceitação é da própria pessoa consigo mesmo. Às vezes ela tem uma opção diferente e ela própria muitas vezes não se aceita ou não se compreende, né? Então, coloca a culpa em a família não aceitar, e é verdade muitas vezes, mas ele próprio muitas vezes também não está se aceitando ou se, né, assumindo completamente como quem é. E isso é muito mais importante do que até a outra pessoa próxima em compreender, é você próprio se aceitar. Então, entender suas limitações, suas dificuldades, compreender a vida no sentido mais amplo, vai torná-lo resiliente. Então, diante de uma outra adversidade, ele vai dizer, não, espera aí, a vida tem outros sentidos, e não vai se desesperançar ao primeiro embate que enfrenta, que é o que nossos jovens, infelizmente, estão a passar, seja por negligência afetiva, ou seja por superproteção, né, nos extremos. Mas é um depoimento importante. Muito bem. Você que está naturalmente querendo se produzir para ir para uma festa, para um evento, participar de uma recepção, de aniversário, casamento, aqui em Cajazeira nós temos a loja Belíssima. Belíssima você vai encontrar vestidos como esse, ó. Você, mulher, vai se sentir bela, vai se sentir bonita, são vestidos maravilhosos, você vai ser muito bem atendido pela empresária Adelmira Braga, que vai estar à sua disposição para lhe receber como se você estivesse na sua casa. Belíssima também tem ternos masculinos, infantis. Então você que está precisando de uma roupa adequada para qualquer evento, para se sentir belo ou bela, o lugar aqui em Cajazeiras é Belíssima. Muito bem. O tempo é pouco para um tema tão importante como esse que a gente tem que tratar, né? Ainda bem que eu fui informado que o programa Psicologia no Ar, atenção você telespectador, amanhã, terça-feira, Psicologia no Ar também vai abordar esse tema, né? Prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo, com Cícero com Danila, né? Que você realmente vai ter um programa maravilhoso, um programa que eu também sou fã, Psicologia no Ar, aqui na TV Diário do Sertão. Padre Dácio, as suas considerações finais, o seu boa noite para todos os nossos telespectadores e, com certeza, em breve o senhor volta também para a gente falar de outros assuntos e contar com a sua honrosa presença aqui no Checkmate. Com certeza, Fernando, a gente espera um retorno aqui aos estúdios do Checkmate, né, abordando ou este tema mesmo, outro tema que a gente possa colaborar. Mas nossas considerações finais, quando a gente fala do Setembro Amarelo, a gente envolve a todos, né, aqueles que podem fazer algo e aqueles que pensam, né, que estão assim acometidos desse sentimento. Então, meu recado final é para você mesmo, né, que se na sua cabeça passa, né, algum sentimento, alguma vontade, se algo está aí obscuro, procura ajuda, não fica sozinho, né? Procura sua família, procura seus amigos, procura a gente, procura profissionais, procura quem possa te escutar, né? Não fique sozinho nessa, não queira sair sozinho nessa, que é difícil. Então procura ajuda, vai atrás, e a gente está aqui para isso, né? Nosso grito é para você, para que você, né, possa sentir-se tocado, né, e sentir-se também acolhido, saber que tem gente que se importa com a sua dor, que não é indiferente à sua dor, né? Tem gente que de fato quer lhe ajudar. Então, meu recado vai para você, nesta campanha Setembro Amarelo, e se a gente de fato conseguir alcançar o seu coração, eu acho que o objetivo desta campanha também será bem alcançado. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Padre Dácio, pela presença. Doutor Léo Abreu, eu gostaria que o senhor também fizesse as suas considerações finais, mas assim, rapidamente, respondendo essa pergunta que é muito importante, o senhor já pode até juntar tudo. Responde a pergunta e faz as considerações finais, né? Que tipo de políticas públicas deveriam ser implementadas para prevenir? Muito bem. Primeiro, a questão da notificação obrigatória para cada pessoa que tenta suicídio.
notificar, mas garantir o atendimento imediato. E garantir esse atendimento passa por garantir, por exemplo, leitos hospitalares. Nem todos os casos, a maioria deles não vai precisar, mas há casos em que você precisa ter leitos hospitalares adequados. Infelizmente, naquele afã de desmontar toda a filosofia de tratamento psiquiátrico, a acabar com os manicômios, o que é verdade, o que eu concordo, mas houve no Brasil um desmonte completo dos serviços de hospitalização. Então, nós estamos hoje com jovens em uso de drogas e álcool, que precisam de uma internação para tratar esse vício e não tem para onde mandar. Você tem pessoas com risco iminente de suicídio que não tem para onde ser acolhido. Não dá para fazer, muitas vezes, esse atendimento em hospitais gerais, com pessoas ali no corredor, atendendo com outras patologias clínicas, não emocionais, o ambiente não é adequado, o corpo clínico, muitas vezes, não tem a formação necessária para uma abordagem, que não é só a administração de um medicamento para isso. O tratamento da depressão ele é multidisciplinar, embora seja uma doença, a depressão, ou as causas que levam ao suicídio, como eu disse, 97% dos casos, há uma doença emocional, uma doença psíquica, mas o tratamento não é só medicamentoso, ele tem um acolhimento que envolve outros profissionais, inclusive as pessoas que profetizam, as religiões que fazem o acolhimento, o aconselhamento espiritual, o apoio à família. Então, a necessidade de ter um maior número de leitos hospitalares para atender as patologias mentais, patologias essas que levam as pessoas a se suicidar, mais educação continuada. Eu acho que as programações de rádio e TV precisariam ter, por força de lei, um espaço diário para momento do suicídio, onde você vai ter um profissional, pode ser um padre, um pastor, um orientador, um profissional de saúde, acolhendo, trazendo depoimentos como que nós vimos aqui, para que as pessoas se sintam motivadas, compreendam o que está sentindo, compreendam que o que elas sentem, outras pessoas naquele momento também estão sentindo, quando veio depoimento de outros, e possam se sentir inseridas dentro de um contexto e poder, muitas vezes, só o fato de ser ouvida, multiplicar a quantidade de centro de valorizações da vida, em que diz que suicídio, onde você está desesperado e liga de 0800 de qualquer telefone, do celular, de qualquer ponto da cidade, e lá faz um desabafo. Muitas vezes você só precisa disso para aliviar a tensão que gera um impulso para o suicídio. Aquilo é suficiente para aliviar. Isso passa, inclusive, pela construção das edificações. Se você quiser, nos Estados Unidos, em Nova York, subir a algum prédio público e se suicidar de lá, você simplesmente não consegue, porque a engenharia dos prédios não permite que você pule. Se você for ao Empire State Building, você vai ver que lá é impossível você pular de lá. A estrutura não permite. As pontes dos Estados Unidos não permitem. Ele tem uma série de proteções, a gente vê naqueles filmes, uma série de grades e tal. Não é fácil chegar. E se o cara conseguir, mesmo assim, chegar lá no pé da ponte para pular, por último, ainda tem assim: não faça isso, sua vida nos importa. Dê uma oportunidade, ligue, aí dá o telefone, com o telefone lá. Você ainda tem um último apelo para tentar não buscar esse fato. Aqui você suicida de qualquer lugar, os prédios não têm esse tipo de preparo, Então, quer dizer, não há uma filosofia de políticas públicas que passam por toda a ordem, inclusive da parte de engenharia, para que evite com que as pessoas cometam o suicídio. Então, é um tema realmente muito importante, de fato, um tema muito curto, mas quero agradecer ao convite feito, e esperar que esse tema seja difundido mais em outros programas, que as pessoas reflitam, que a gente possa verdadeiramente ver esses números serem reduzidos. Isso passa, obviamente, nós estamos num período eleitoral, pela escolha de bons representantes, você já disse isso no início do programa. Isso é fundamental, identificar pessoas que tenham propostas, entre as quais essas de reduzir violência de forma equilibrada, correta e com inteligência, porque o suicídio está nas estatísticas de violência. E, a meu ver, violência não se resolve com violência, mas com inteligência. Porque se fosse assim, o Rio de Janeiro hoje seria uma paz. Está lá o Exército, há um ano, ou menos talvez, que o Exército brasileiro tomou conta da segurança pública do Rio de Janeiro. Se a força resolvesse, estava uma paz, e não está.
porque passa por inteligência, integração de polícia, discussão de políticas públicas que possam realmente desarticular, né? E, então, eu sempre defendo a inteligência, ela está num nível bem superior à força física, né? Então, agradecer a oportunidade, aqui o padre que teve a oportunidade, o prazer de conhecê-lo, e até outra oportunidade. Muito bem. Agradeço aqui, mais uma vez, a presença do padre Dácio José, da Igreja da Paróquia São João Bosco. Agradeço muito também ao doutor Léo Abreu, que já é a terceira vez que está aqui conosco. E, claro, agradeço a você, nosso telespectador, que nos honra sempre com a sua audiência aqui na TV Diário do Sertão, no programa Cheque Mate. Desejo a todos uma ótima semana, uma semana abençoada. Nosso próximo encontro será na próxima segunda-feira, dia 17 de setembro. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Valeu, Brasil!